meus amigos, Flamengo e suas frituras. Felipe definido, áudios vazados e Boto em péssima situação no Flamengo, com os jogadores, com a diretoria. Tá ficando quase insustentável. Vamos ver aqui o que o pessoal da Jovem Pan, o Pilhado, o Mauro César, disse sobre esses áudios vazados, sobre a atual situação do Boto, sobre a atual situação do Flamengo, da diretoria, dos áudios vazados, beleza? Já deixa seu like, deixa teu comentário, compartilha, se inscreve, bora crescer juntos. E o crédito especial e total é do pessoal da Jovem Pan, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui também o crédito durante todo o vídeo, beleza? Então bora ver aqui qual foi o que os caras falaram, o que comentaram, qual foi a opinião de cada um. Simbora. Vou pegar aqui meu fone de ouvido, já estamos na página, bora ver. Se liga aí. O bicho tá pegando. A demissão do Felipe Luiz, óbvio, caiu muito mal pra todo mundo. Foi muito feia a forma como foi feito. O cara deu uma entrevista coletiva. O time nem sabia que ele ia ser demitido no vestiário. Souberam pela imprensa. Foi numa salinha do Maracanã. Foi ridícula a demissão. O Boto, como a gente já falou aqui várias vezes, eu critiquei e volto a criticar. Pra mim, um diretor de futebol que não fecha com o treinador numa situação como essa, do jeito que estava, faltou lealdade, sim, e eu acho que não pode faltar por parte de um diretor de futebol. Faltou gratidão, sim. Faltou parceria, tá? Ó, quer dizer que eu concordo 100% com o Pilhado, tá? Então, o Boto tem que ser muito cobrado. Agora, o Mauro César Pereira, ele trouxe até a situação aí que eu vou deixar ele falar, a informação dele da saída do Felipe Luiz. Só que só antes disso, é para falar um pouco desse bastidor. Eu soube, né, pela imprensa, alguns colegas deram essa informação. Um deles, o Mauro me mandou aqui, foi o Rodrigo Matos. Eu vi também no GE, né, que teve gente que deu, que lá ele, os jogadores do Flamengo ficaram putos com a forma como eles foram comunicados pelo Boto da demissão do Felipe Luiz, né? E que o Boto teria inclusive dito que muitos deles foram irresponsáveis na liberdade que o Felipe Luiz deu a eles, ou seja, muita festa, muita noitada. Eu quero dizer o seguinte: critiquei o Boto, não defendo o Boto. Agora, os jogadores do Flamengo, é muita malandragem eles vazarem para alguns repórteres que eles conhecem, que não ficaram satisfeitos, que o Boto comunicou assim, para tentarem se tornar vítimas. E o que eu quero deixar claro, para mim, os maiores culpados pela demissão do Felipe Luiz foram a soberba, a prepotência, a displicência, a falta de vontade e a falta de comprometimento dos jogadores. Aqui ele praticamente fechou o caixão. Falou tudo, mano. Tudo. As pessoas, os jogadores não vão ter mais aí como reverter isso que o Pilhado falou. Só falou verdade. Foi no alvo ali, ó. Tá. O Boto errou, o BAP errou, mas se esses jogadores que foram comprados por milhões, que recebem milhões, tivessem o mesmo comprometimento no começo da temporada que tiveram para conquistar Brasileiro e Libertadores, Felipe Luiz não estava demitido. Agora, Mauro César Pereira, você trouxe a informação, né? E eu vou até deixar você dar, que o Boto tá bem envolvido na saída do Felipe Luiz, né, Mauro? Não é nem só que ele tirou o corpo fora. Ele fez parte da decisão, Mauro César Pereira. Bem, ontem, desde a madrugada de segunda para terça-feira, né, ficou até parecendo que a decisão da demissão, ela foi O Maurinho vai soltar o verbo agora, tá? O Maurinho vai soltar o verbo. do BAP. Isso é claro. Quem decide no final é o presidente. Mas hoje o GE trouxe uma informação segundo a qual o Boto teria dito para o Felipe Luiz que foi contra a demissão. E o que eu apurei foi o contrário.
que ele apresentou uma série de questões, problemas, argumentos ao longo de um tempo, né, de uma hora para outra, para o presidente, e o presidente resolveu demitir. Então os dois tomaram a decisão. E ao Rodrigo Matos, ele admite que, de fato, ele participou da demissão. A demissão não foi uma coisa que saiu só da cabeça do BAP. A demissão vem da cabeça do BAP, a decisão a partir de tudo que os dois conversaram. Eu acho muito curioso que o Boto... Esse Boto tá me parecendo ser uma pessoa bem falsa. Com jogadores, com o Felipe Luiz, é o que eu tô vendo aqui, mano. A diferença do Marco Braz era essa. Muita gente falava que o Marcos Braz não era um diretor profissional. Só que ele dava a cara a bater, ele botava a cara nesses momentos. Já o Boto, ninguém nunca mais viu. Sumiu. Tá se escondendo. Com medo. Vai falar com os jogadores agora, engrossar a voz, como se ele não estivesse lá no CT durante todo esse período que aconteceram, segundo o próprio, né, pelo seu relato, uma série de problemas. E outra coisa, dar liberdade. O Felipe Luiz, como o Leonardo Jardim, como o Zé Boto ou qualquer um outro, não tem que dar liberdade para o jogador ir na Sapucaí no carnaval ou sair à noite, não. Isso é a vida pessoal do cara, ele faz o que ele quiser. Ô Felipe, eu posso ir a Sapucaí? Zé Boto, eu posso sair aqui com o pessoal para tomar uma ali no... O que é isso? Ô BAP, eu posso fazer uma festa aqui na minha casa? O jogador faz o que ele quiser, irmão. É a vida dele. Eu concordo. Só não pode beber tanto a ponto de, no treino do dia seguinte ou do jogo, a bebida que ele tomou ali fazer a diferença negativa no jogo ou no treino, né? Fazer um efeito ruim. Aí não dá. Mas os caras podem sair sim. Tendo comprometimento no outro dia com o time, com o treino, com a instituição, pode sair. Pode dar até o rabo se quiser. Ele vai ter que cumprir o compromisso. E dentro do CT, se você dorme pouco, se você se alimenta mal, se você tem uma vida não muito adequada para um atleta, o seu corpo vai falar. Porque os testes, tá, que são feitos regularmente dentro do CT, vão mostrar queda de rendimento, velocidade, força, tudo. Percentual de gordura, as coisas vão aparecer. O cara está engordando, está se alimentando mal. Eu sempre conto a história do jogador que o Flamengo teve já faz algum tempo. Depois saiu jogando por vários times do Brasil. O camarada nunca estava no peso. Um dia descobriram que ele era vizinho de uma hamburgueria. E ele só comia hambúrguer. A criança só comia hambúrguer. Imagina, acordou de manhã e tal, treina hoje à tarde. Toma um café saudável, uma fruta e tal, um suco. Não, ele ia lá e matava aquele hamburgão naquele podrão. Milkshake ainda. Um milkshake e tal. Pau. Pô, café da manhã. Quantas calorias tem esse negócio aí? Sei lá quantas calorias tem. Caloria para 5 dias ele comia no café da manhã. Aí o almoço, de repente, se fosse no clube, à tarde, à noite, mais hambúrguer. Então o cara nunca estava em forma. Descobriram por acaso. A história é meio... parece piada, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu acho que o Mauro César tem a mania de tirar o cabelo da testa. Vocês já repararam? Às vezes nem tá o cabelo, ele fica... Ele nunca estava em forma. Aí os caras ficaram intrigados. Esse cara treina, vem aqui, faz tudo, mas pô, tá sempre para cima do peso. Será que tem uma tendência para engordar? O que acontece? A alimentação ruim. O jogador fora o jogador de futebol, hoje mais do que nunca, ele fora do ambiente de trabalho, que é o CT, né? Ele tem que se cuidar, ele tem que dormir, ele tem que descansar. Então ele não vai conseguir jogar, gente. A queda vai ser natural nos treinos e nos jogos. Natural. Então, se você é diretor de futebol, está percebendo essas coisas que estão acontecendo, aí tem que deixar a coisa chegar no ponto, junto com o técnico, que está ali trabalhando do lado, o time perder, jogar mal, para ir depois que manda o técnico embora, vai lá e fala grosso. Está errado. Está errado. Então ele ficou um bom tempo vendo a banda passar e não fez nada. Não fez nada. Faça-me um favor. Aliás, esse discurso mereceria uma cobrança do chefe dele, que é o presidente. Ô, Boto, fica você foi lá agora falar com o jogador, que você não fez nada esse tempo todo. Lembrando, o presidente não fica lá no CT, ele fica lá no clube, lá na Gávea, e não no centro de treinamento. Enfim, mas o fato é que a demissão foi uma sugestão do Boto. O Boto sugeriu a demissão. Olha, não está dando certo, está vendo isso, está vendo aquilo, tem tal problema, papapá. Boto cor-de-rosa. A sua máscara tá caindo, sua batata tá fervendo dentro do Flamengo. Foi formando opinião e lembrando sempre, nunca foi o técnico dos sonhos de nenhum dos dois. Não acredito nunca nessa versão que tentaram vender por um bom tempo, que ele e Felipe Luiz eram aliados, nunca vi como aliados, pelas minhas informações. Sempre se toleravam ali no trabalho. Sabe quando você tem um chefe? O chefe, assim, você é bom, puseram um chefe novo para você. O chefe chegou, você já estava na empresa, você trabalha muito bem, você traz ótimos resultados.
Mas ocupa uma posição que o chefe gostaria de ter um cara da confiança dele. Mas ele não tem como demitir você. Os seus resultados são ótimos. Então o chefe vai tolerando você e você a ele. Enquanto tudo vai bem, vai bem. Porque ele, como diretor de futebol, não teve a oportunidade de contratar um técnico. Quando o BAP ganhou a eleição, aí em janeiro do ano passado, ele vai, o Boto é o novo diretor de futebol, agora remunerado, não tem mais diretor estatutário como era o Marcos Braz, agora profissionalização e tal, total, beleza. Aí veio uma versão oficial que foi assim, não, o Boto vai escolher o técnico. Como é que o Boto ia chegar lá de Portugal, viesse ele de avião, de caravela, de cavalo, sei lá como. Olha, eu vou mandar embora o Felipe Luiz, campeão da Copa do Brasil, ex-jogador, muito querido pela torcida, que assumiu o time do Tite, melhorou o time, ganhou a Copa do Brasil, e vou trazer para cá, digamos, o Leonardo Jardim, que não estava no Cruzeiro na época, estava no mercado. Ele chega ao Cruzeiro depois. Digamos, dá para ficar no exemplo do técnico que deve dar treino hoje à tarde e vai ser apresentado amanhã. Isso é o que está mais ou menos esboçado. O Léo Jardim vai treinar o time hoje à tarde, tá? Como o Mauro falou. E amanhã, provavelmente, vai ser apresentado. Ou seja, ele vai treinar antes de ser apresentado. Isso é normal de acontecer, tá? Pra quem achar estranho aí. Hoje ele dá o treino e amanhã tem a apresentação oficial, que hoje não deve dar tempo de fazer a apresentação. E domingo vai estar no Maracanã, no Fla-Flu, comandando o time à beira do campo. Como é que ele faria isso? O cara acabou de ganhar a Copa do Brasil. O time não andou. Caiu na Libertadores, não brigou para valer pelo título brasileiro. Aí ficou a Copa do Brasil. O Felipe Luiz assume, ganha do Corinthians no Maracanã, sustenta um resultado com um homem a menos desde 27 minutos com a expulsão do Felipe Luiz, monta a linha de 5 e tal, e funciona. Pô, foi muito bem ali. Aí ganha os 2 jogos do Atlético Mineiro, é campeão da Copa do Brasil, mas você manda esse cara embora. Fora alguns bons jogos no Brasileiro. Aí, não, então vai ser o Felipe Luiz, mas ele não teve a chance de contratar o técnico que ele queria. E o BAP também não teve a chance de ter o técnico que ele, BAP, queria. Foi uma herança da era do Landim e Marcos Braz. Quando surge uma situação de queda, é óbvio que o Felipe ficaria com o rostinho dele assim, sabe, com o seu belo penteado num alvo, os caras tacando dardo, até a hora que fossem acertar. E foi o que aconteceu. Agora, foram os dois juntos, a decisão foi dos dois. A decisão foi do BAP, ele assumiu, inclusive naquele áudio, ele assume a decisão, né, o áudio que a gente ouviu ontem, ele falando com o Mário lá, um amigo dele, ou algum correligionário, sei lá, mas o Boto participou. E o Rodrigo Matos hoje ele admite que de fato ele participou. Eu publiquei cedo no meu blog, o Rodrigo Matos publicou há pouco, e lá no último parágrafo ele admite que, de fato, ele participa da decisão. Ao contrário do que ele teria dito, segundo o GE, ao Felipe Luiz, que ele era... Ele foi mentiroso, falso, mascarado com o Felipe, tá? Ele falou que tentou reverter a situação, mas o BAP estava irreversível. Já tinha decidido a demissão. E ele disse que tentou segurar, mas não deu. Mas agora a máscara dele caiu, porque ele teve ligação direta com a demissão do Felipe. Foi contra a decisão. Né? Voto vencido. Voto vencido, uma coisa assim. Então é isso que tem que ficar claro. Agora, o Boto tá lá o tempo todo, gente. Então, se tudo tá errado, se tem um jogador com comportamento indevido, ele tinha que falar pro cara. O cara da fisiologia, o preparador físico, o médico, sei lá quem, chega lá e fala assim, olha, o Raí tá aqui com uma condição assim, olha, caíram os números dele, estão assim, assim, assim. O Bruno é o diretor de futebol, vai chegar, Raí, o que está acontecendo? Olha aqui, os seus resultados. Corrigir a rota, né? O que está vendo, irmão? Sabe? Até para aliviar um pouco o técnico. Né? Para o técnico não ter esse desgaste toda hora. O técnico está no campo cobrando do cara. Chamar e falar, olha, isso aqui não está legal, o que está vendo com você? Vamos conversar. Você está com algum problema? Não está dormindo, não está comendo direito?